Olá, eu sou a Lua, eu sou estudante do curso técnico de fruticultura e hoje eu vim para apresentar meu trabalho, intitulado Como está o cajueiro, uma experiência de manejo em relação ao cajueiro. Ele está dentro da disciplina de Vivências de Fruticultura 1, do curso técnico de fruticultura do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria. Eu dividi meu trabalho em algumas partes. A gente vai começar pelo contexto da planta do cultivo, as fases do desenvolvimento, depois as atividades executadas, o estudo inicial, as minhas condutas iniciais também, as doenças que eu encontrei, detalhar também um pouquinho de cada uma delas. Posteriormente, os insetos que eu encontrei atacando essa planta também. A minha intervenção inicial, a minha segunda intervenção, depois a primeira e a segunda poda. Depois disso, eu ainda vou trazer os resultados, as reflexões, as conclusões e as referências. Vamos começar? Então, inicialmente, o contexto da planta e do cultivo. O cajueiro é uma planta nativa do Brasil, diferentemente da maioria das outras plantas que a gente costuma cultivar e consumir na mesa, principalmente, a gente importou de outros lugares, vieram para cá. O cajueiro já estava aqui. Ele é uma planta perene, de médio porte. A gente consegue dividir ele em dois tipos, cajueiro comum e cajueiro não precoce, que é uma enxertia, normalmente produzido dessa forma sexuada, enquanto o cajueiro comum pode ser reproduzido em enxertia, mas também pode ser reproduzido através de semente, que seria a castanha ou o fruto. É uma planta com raízes bem desenvolvidas. Ele tem inflorescências masculinas e hermafroditas. As hermafroditas são as que vão gerar o fruto posteriormente. Existe um baixo percentual na relação entre as frutas hermafroditas, as possíveis de se tornarem fruto, e o número de frutos que efetivamente se tornam. O fruto vai ficar visível mais ou menos uma semana depois da fertilização. Ele vai se desenvolver no primeiro período, no início, até muito próximo da maturação. Quando chegar alguns dias antes do final da maturação, o pseudofruto vai ganhar tamanho e depois vai mudar de cor, passar do verde para o vermelho. Uma curiosidade é que o fruto, que é a castanha, tem cerca de somente 8 a 12% do peso do pedúnculo, que é o caju, a parte. Agora, trazendo um pouquinho sobre o cultivo dele e a relação. O Brasil é somente o sexto produtor dele, embora seja uma fruta nossa, ela foi levada para outros lugares e esses lugares acabaram desenvolvendo o cultivo e se destacando no volume de cultivo comercial do caju. No Brasil, ele está concentrado na região Nordeste, quase todos os estados. No mundo, ele vai estar principalmente nos países em desenvolvimento da África e da Ásia. E aí, os lugares que ele se encontra destacado a produção em relação ao volume comercial, o volume produzido, são os países da Costa do Marfim, da Tanzânia e de Moçambique. Na Ásia, os dois países são a Índia e o Vietnã. Lembrando que são países que têm um clima parecido com essa região nessa linha tropical do Brasil. E aí a planta acabou se adaptando bem e sendo muito produtiva em um cultivo muito executado nessas regiões, aliás, nesses países. Aqui eu trouxe um pouquinho das fases do desenvolvimento do caju. Ele é uma planta que produz nos ramos do ano, então após a frutificação pode ser feita uma poda inteira, e aí ele vai voltar
produzir seus ramos, e os ramos novos é que ele vai produzir. Os ramos velhos ele não produz, ele não vai prestar outra habilitação nesse ramo velho para produzir no próximo período de produção. Então vai acontecer a brotação, depois dessa brotação vai ter florescimento. Nesse florescimento, se ocorrer a fecundação, vai frutificar o crescimento da castanha, que é fruto. Mais avançando a maturação, vai desenvolver o pedúnculo, o cacho, o pseudofruto. Posteriormente isso, vai ter a maturação completa dessa planta, e aí a gente vai pensar no destino comercial para castanha ou para caju. O plantio voltado para a colheita da castanha é um plantio bem adensado, porque não se faz a colheita manual no pé como se faz para o cultivo. Quando meu objetivo é colher a fruta, o caju, eu vou precisar de mão de obra para fazer uma colheita manual, e eu tenho também o tempo curto que ele fica disponível para o consumo in natura. Então, essa questão logística acaba às vezes incentivando, e pelo valor agregado também da castanha. A castanha tem um valor muito bom agregado. Então, o que acontece? Ele deixa acontecer essa maturação completa, se for para a castanha, deixa entrar em senescência, o fruto vai cair, desidrata, e aí se recolhe apenas do chão esses frutos, e aí separa a castanha para o processo de queima e abertura dela do restante do caju, da senescência. Aqui a gente vai seguir para as atividades que eu executei. Foram as atividades de visita e diagnóstico inicial, as condutas de adubação, de melhora da saúde da planta, foi uma coisa que eu me preocupei em todo esse processo, análise dos frutos, uma poda de formação, o diagnóstico das doenças, depois mais uma poda drástica e o controle dos insetos. Aqui eu trouxe um pouquinho do contexto do exemplar. Todas as fotos são do primeiro slide até o último, são fotos dele mesmo. São fotos que eu mesma tirei, são fotos que eu não autorizei para me reproduzir. O cajueiro tem aproximadamente 10 anos. A enxertia, ele é uma enxertia do cajueiro não precoce. Ele está em um espaço urbano, num quintal doméstico, em Aracaju, Sergipe. A queixa da proprietária foi de baixa produtividade. Outra coisa desse contexto é que é feita uma irrigação manual com água de poço. Entretanto, eu não tenho estudo sobre essa água, qual seria a composição dela. E essa irrigação manual acontece entre setembro de um ano até abril do outro, que é o período sem chuvas. Fica muito seco. Então ela irriga o quintal e ele também, as outras plantas principalmente, ainda que ele sofra menos com a escassez hídrica, por ser uma planta muito adaptada ao bioma, ativa do bioma, né? O estudo inicial ele vai ter o solo arenoso, com grande infiltração, pouca entrada de luz solar, folhas com pontos vermelhos, galhos, pó cinza e branco, frutos pequenos, com deformidades, as partes endurecidas, os galhos cortados com facão, sem poda de formação, solo superficial estava compactado, com uma camada de brita, posteriormente uma camada de plástico em cima. As minhas condutas iniciais aqui foram a adubação com esterco curtido e terra de compostagem, a identificação das doenças e a aplicação da cauda borgalesa para dar uma melhoradinha na saúde dessa planta já enquanto se dissolvia e era absorvida a adubação nas raízes. O peso médio do caju estava em 67 gramas. Então, um peso muito baixo, muito aquém do que se espera de um caju saudável, de uma produção de caju. Além de serem poucos, eles estavam muito pequenos, com peso muito pequeno. Aqui eu trouxe um pouquinho das doenças que eu encontrei. Encontrei o mofo preto, a antracnose e o oídio. Aqui um pouquinho do oídio, essa folhinha tem pouca contaminação, os pontinhos pequeninos são ele. A recomendação dele é um controle químico com enxofre.
Ele vai atacar os tecidos jovens da planta, as inflorescências, o pedúnculo e a castanha. E vai ter alterações no pedúnculo e na castanha também. Aqui outra doença encontrada na planta foi a antracnose. Essa compromete bastante a estética do fruto. Ele gosta de uma temperatura e uma umidade elevada, então é um adoecimento que se prolifera mais no período de chuva. Vai atacar o tecido jovem da planta, como as inflorescências, o pedúnculo, a castanha. Ele tem manchas marrom clara, normalmente do fruto, algumas rachaduras, às vezes alguma parte mais endurecida do fruto, enquanto a outra ficou mais desenvolvida. Tem essa heterogeneidade na planta. Aí a perda estética e no tamanho do fruto são as coisas mais significativas que você vai observar. Aqui sobre o mofo preto, ele também é da temperatura e da umidade elevada, ele vai atacar os tecidos mais velhos, ao contrário do anterior, ele de muita chuva também. Aqui a conduta mais adequada seria uma limpeza, uma poda de limpeza e aplicação de fungicida. Ele é algo muito presente no litoral nordestino, então ele acaba tendo essa dificuldade de produtividade. Aqui são os insetos que eu encontrei: a mosca branca, o lagarto de fogo e o díptero das galhas. A mosca branca ela tem esse formato bem característico, você olha parece uma renda, faz os risquinhos, os desenhos. Você olha ela parece uma borboleta, pequena borboleta, tem aspecto e a textura parecida com uma borboleta, mas ela é uma mosca. E ela tem o hábito de sugar água e os nutrientes da planta, então ela causa um prejuízo bem grande para a nutrição dessa planta. E ao contrário das outras, ela vai atacar no período de seca. E aí o controle dela é a partir de óleo vegetal. Nesse caso a gente usou óleo de milho. A lagarta de fogo, a Diploa moderata, eu já consegui fotografar mais de um estágio dela. O estágio de ovos, depois o estágio maior do desenvolvimento, depois desses ovos eclodidos, já consumindo a folha, e posteriormente elas maiores consumindo muitas folhas. Elas fazem uma devora muito grande do galho que elas estão. Elas não consomem os nutrientes da planta, mas acabam diminuindo essa área de possível fotossíntese da planta, porque elas consomem esses galhos. Ela é uma desfolhadora, então ela não ataca outras formas, e ela ocorre em diversas regiões do Brasil, porque ela tem uma preferência pela família do cajueiro. Que na mesma família a gente vai ter a manga, vai ter o umbu, o cajá, que são plantas da mesma família. Aqui o díptero das galhas. Sintomas de aparecimento das galhas são pontinhas, nódulozinhos, mais parecendo uns cancrozinhos na folha. Ele vai atacar as folhas mais jovens. A fêmea do inseto vai fazer a postura na parte interna e eles vão se desenvolver. E essas pontinhas e ruguinhas que você encontra é onde as larvas estão se desenvolvendo. Aqui tem a intervenção parte 1, que aí a adubação foi feita, a primeira conduta foi a adubação mesmo, porque a planta estava produzindo. Depois que ela terminou esse processo de produção dela, foi feita uma poda de frutificação. O tratamento também com óleo de ninho para combater a mosca, o enxofre em relação ao oídio e a cauda fortaleza, mais em relação ao mofo preto. Aqui também aconteceu que algumas partes não fechou completamente após a poda, acabou infiltrando um pouquinho de água. Aqui em relação à intervenção parte 2, a gente tem a remoção dos galhos atacados pela lagarta. Eu cortei eles, coloquei e descartei em uma outra área de mata, não para elas virarem alimento ou completarem seu ciclo. A produção dos cajus já aumentou de peso, foi bem interessante, assim, eles com um peso maior, já mais bonito, o aspecto mais saudável.
com esse manejo inicial e com esse tratamento, assim, já mudou drasticamente. Aí a gente vai aqui fazer uma poda drástica, porque tinha algumas regiões que ficaram apodrecidas. A aplicação de pasta e a recomendação de permanecer aplicando a cauda uma vez por mês para manter a saúde dessa planta e seguir produzindo, fazendo muita fotossíntese, mantendo essas folhas saudáveis para poder fazer. Aqui, como eu comentei antes, a explicitação sobre a primeira poda. A escolha da poda inicial foi pela forma do corte anterior, que estava cortado de facão, então não queria isso. Então, foi feita essa primeira poda, reduzi os ramos adoecidos para melhorar também, e cortei alguns outros galhos para melhorar a distribuição de luz na planta. Entretanto, choveu mais que o esperado, então o que era fúngico acabou se desenvolvendo fora da expectativa e também os cortes acabaram infiltrando água e aí tivemos um certo apodrecimento parcial nesses galhos depois da poda. Eu fui bastante conservadora nessa poda inicial, porque era a minha primeira experiência podando caju, então a segurança mandou usar a segurança para fazer essa primeira poda. Aqui a segunda poda foi necessária porque, conforme eu estava relatando antes, houve o apodrecimento dos galhos, ocorreu alguns ferimentos no tronco e uma quebra de galho, provavelmente devido a subir nele para colher os frutos ou crianças brincarem nele. Então, para resolver esse apodrecimento, foi feita uma pasta drástica, que eu utilizei a pasta para selar o corte, como pode ver na primeira imagem. Isso aí foi logo após a poda e a aplicação da pasta. Na segunda imagem já é o tronco depois de algum tempo. Esse tronco vê que a pasta funcionou em uma boa parte, mas na região central tem um aparecimento de pequenos cogumelos, então significa que essa região central ali não foi selada. Aqui os resultados, o aumento do número de frutas produzidas, mesmo com a aplicação da pasta, ainda apareceu as rachaduras, então preciso estudar melhor, aperfeiçoar melhor essa relação do que usar, como usar, para que ele efetivamente cele aquele tronco em recuperação. O aparecimento dos cogumelos, a melhora da saúde das plantas, o número de folhas adoecidas, o tamanho das folhas também, não encontramos nas folhas retorcidas, então uma intensa brotação também. Aqui o caju com 148 gramas, lembra lá no início que a gente tinha caju de 67 gramas, então são cajus com um volume muito interessante, de mais ou menos o dobro desse caju, então é significativo. A gente vê um caju com 148 gramas, saudável, já sem marcas de adoecimento. Aqui o pé atualmente, depois dessa poda drástica, ele já está desse tamanho. Aqui, trouxe uma fotinha minha com ele, pensando no primeiro contato com a planta e a abordagem moderada da segurança, da importância de conhecer a planta, de aprender, de estar disposto a se desafiar. Acho que é bem importante a gente ter isso em mente e não perder isso. Mesmo que não pareça muito grandioso fazer uma planta, a gente traz conhecimento bastante rico para a prática e a própria construção da segurança profissional de fazer uma intervenção. Se eu tivesse confiado numa poda mais agressiva no início, teria ficado a segunda, poderia ter feito uma poda drástica um pouco mais alta, porque a segunda precisei fazer mais baixa. Eu nem sempre tenho o resultado que eu queria, mas ficou muito melhor do que eu comecei. Então eu queria ter feito mais rápido, eu queria às vezes acelerar o processo, ter uma expectativa, às vezes até ficando frustrada com aquele processo, não ter dado exatamente do que eu queria, mas quando eu olho retroativo, eu vejo o quanto ele melhorou, então é satisfatório esse processo e é necessário também a gente olhar para aprender o tempo das coisas, que não é o nosso tempo. Nosso tempo é cada vez mais diferente do tempo das coisas, cada vez mais acelerado, né? Aqui outra reflexão que eu trouxe, a utilização do tratamento para ferida fez bastante diferença nesse pé. Ainda não encontrei o ponto certo, mas faz bastante diferença. A importância de tratar e identificar conforme a época também.
Aqui eu trouxe as minhas conclusões, a importância de estudar as particularidades do cultivo, de conhecer o clima que ele está inserido. Me ajudou muito a identificar as doenças, de identificar os insetos que atacavam, de compreender o resultado quando não foi o esperado. Como eu falei, choveu muito, aí tive um processo de mudança climática. Então tem esses desajustes que impactam na intervenção da gente. Outra questão que eu gostei, eu citei anteriormente de forma menos direta, mas a relação de fazer o manejo sem pesticida, com a tranquilidade de conviver no espaço, com humanos, animais, assim, enriquece muito, me orgulha muito ter esse resultado sem precisar do químico, do agrotóxico, ganhando peso, ganhando volume nos frutos, vendo as propriedades organolépticas muito melhoradas. Outra coisa importante, na teoria os pés devem ser livres, circularizados. Nesse caso, a proprietária tem um consórcio com abacaxi, para os animais não se aproximarem do tronco, não fazer as necessidades ali. Então, são soluções que eu vou também absorvendo para o meu arcabouço de práticas, de ferramentas. Então, agora eu trouxe também as minhas referências aqui da Braille, que tem um artigo sobre cajucultura. O canal do YouTube da cajucultura, para quem quiser aprender e conhecer um pouquinho, é bem interessante. As questões do manejo também. A Embrapa tem bastante material para leitura sobre o cultivo. Muito bom. Material, recomendo muito pesquisar por lá. Aqui uma fotinha minha, satisfeita com os cajus colhidos, assim, depois da primeira poda. Então, satisfeita pelo tratamento, pela intervenção ter sido bem sucedida. E o convite, assim, para cultivar. Caso alguém queira cultivar, pode cultivar de semente, mais ou menos até 30 dias. Antes de 30 dias ele vai germinar a castanha. É um processo bem legal, assim, bem estético para ver ela sair da terra, levantar, se erguer, abrir, sair as folhas. Esse processo é bem legal, recomendo muito. Quem quiser fazer também pode me marcar aqui, tá meu Instagram aqui embaixo. Marcar e me contar a experiência da produção do caju através de sementes. Não é uma planta que demora tanto tempo para cultivar. Então, creio que se encontra em algumas cidades, se encontrar em supermercado. Eles germinam, mesmo o caju não, ele não é infértil, a semente dele germina também. Tá? Abraço, espero que tenha aproveitado.